Fala galera, tudo Sérgio? Já falamos várias vezes aqui sobre os perfis de investidores e que para você escolher o seu tipo de ativo de acordo com o seu perfil. Mas quais são os perfis de investidores? Como é que eu faço para descobrir o meu? Bora ver isso agora. Meu nome é Sérgio Gadioli e você está no canal Apreendendo. Os perfis de investidores são categorias que ajudam a descrever principalmente as características, preferências e tolerâncias ao risco de uma pessoa em relação aos seus investimentos. Esses perfis eles ajudam a entender melhor como que cada indivíduo lida com o dinheiro e também a escolher as estratégias de investimento adequadas. Existem geralmente três principais perfis de investidor: o conservador, o moderado e o perfil agressivo. E nós vamos acabar dando uma breve explicação sobre cada um deles. O perfil conservador são os investidores mais conservadores, obviamente. Eles são mais cautelosos e priorizam a segurança em seus investimentos. Eles têm uma baixa tolerância, principalmente ao risco, e preferem evitar perdas significativas de capital. Normalmente, procuram investimentos de baixa volatilidade e que ofereçam retornos mais estáveis, como por exemplo, títulos de governo, CDBs, fundos de renda fixa e a poupança. Mas a poupança não, que vocês já aprenderam que ela não é investimento. No perfil moderado, os investidores eles buscam um equilíbrio entre a segurança e a sua rentabilidade. Eles estão dispostos a assumir um pouco mais de risco em busca de retornos um pouco maiores, mas eles ainda preferem evitar grandes oscilações em seus investimentos. Geralmente eles optam por diversificar a sua carteira, investindo em uma combinação de renda fixa e uma combinação de renda variável, como fundos multimercado, ações de empresas consolidadas e também alguns tipos de fundos imobiliários. Temos também o perfil agressivo. Os investidores agressivos eles são mais arrojados e eles têm uma alta tolerância ao risco, ou seja, eles estão dispostos a assumir maiores volatilidades em busca de maiores retornos no longo prazo. Geralmente eles investem em ativos mais voláteis, como ações em empresas de crescimento, fundos de investimento em ações, derivativos e investimentos em startups. Conhecer o seu perfil de investidor é fundamental, porque isso vai te ajudar a tomar decisões mais adequadas para alcançar os seus objetivos financeiros. Além disso, saber qual o seu perfil, ele auxilia também na seleção de investimentos compatíveis com a sua tolerância ao risco. Isso na definição de estratégias de diversificação e no estabelecimento de metas mais realistas de acordo com o que é a sua pessoa. Lembrando que o perfil de investidor ele pode mudar ao longo do tempo, à medida em que a sua situação financeira, os seus objetivos e os seus conhecimentos vão evoluindo. Portanto, é importante revisar o seu perfil periodicamente, justamente para você garantir que as suas estratégias de investimento estejam condizentes com o seu tipo de investimento adequado. Então vamos adentrar aí mais em cada tipo de perfil, tá? Vamos começar pelo conservador. Ele é caracterizado por investidores que têm uma aversão ao risco, ou seja, eles priorizam a preservação do seu capital. Eles buscam investimentos mais seguros e estáveis, com menor volatilidade e potencial de retorno mais previsível. Agora vamos ver algumas características e comportamentos típicos desse perfil específico. Como já falado, a primeira característica é a baixa tolerância ao risco. Esse tipo de investidor, eles preferem evitar perdas significativas de capital e buscam proteger o seu dinheiro. Outra característica é a preservação do capital, porque a segurança do investimento ele é uma prioridade para esse tipo de investidor e a minimização de riscos é muito valorizada. Agora vamos falar sobre as estratégias de investimentos recomendadas para esse tipo de perfil, tá? É basicamente a renda fixa. Investimentos em renda fixa eles são bem populares entre esses tipos de investidores conservadores, principalmente devido à sua previsibilidade e menor volatilidade. Alguns exemplos incluem títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, entre outros. Fundos de renda fixa também são os preferidos desse tipo de investidor, porque eles investem em títulos de renda fixa
que podem ser adequados para esse perfil, porque eles são geridos por profissionais e acabam oferecendo uma boa diversificação para eles. Agora vamos falar do perfil moderado. O perfil moderado ele representa investidores que estão dispostos a assumir um certo nível de risco em busca de retornos mais significativos, equilibrando assim a segurança e a rentabilidade. Eles têm uma tolerância, vamos dizer, moderada ao risco e uma visão de médio e longo prazo para seus investimentos. Eles têm como característica, a busca do equilíbrio entre segurança e rentabilidade, porque eles procuram investimentos que oferecem esse equilíbrio em uma renda fixa, uma segurança maior na renda fixa, só que com potencial retorno maior, por exemplo, num fundo imobiliário ou na renda variável através das ações. Uma característica que a gente pode perceber bem afiada nesse tipo de investidor é a diversificação, porque os investidores moderados eles tendem a diversificar a sua carteira investindo em diferentes tipos de classes de ativos, justamente para ter uma redução desse risco. Então o que eles fazem? As estratégias de investimento mais adequado para esse tipo de investidor, que é o moderado, se baseia na diversificação, que é basicamente investir em uma variedade de ativos, como ações, títulos, fundos imobiliários, fundo multimercado, justamente para reduzir o risco e acabar aumentando as oportunidades de retorno. Agora vamos ao último tipo de perfil, que é o perfil mais agressivo, Ele representa os investidores que estão dispostos a acabar assumindo um alto nível de risco em busca de retornos mais expressivos no longo prazo. Eles têm uma alta tolerância ao risco e eles estão dispostos a lidar com a volatilidade que o mercado apresenta. Principais características é a alta tolerância ao risco, porque eles são agressivos e eles têm uma posição considerável para aceitar riscos e volatilidade, principalmente no curto prazo. É uma busca por retornos mais expressivos, porque eles têm como objetivo obter retornos significativamente maiores. Então eles estão dispostos a investir em ativos mais voláteis. E como eu falei, eles estão sempre buscando os ativos de maior risco, porque eles querem um retorno maior. Então eles estão realmente dispostos a investir em classes de ativos mais arriscadas, como ações de empresas que estão em crescimento, investimentos em startups, fundos de investimentos em ações e derivativos. As estratégias de investimento que são mais adequadas para esse tipo de investidor é o quê? Que são os investidores agressivos. Geralmente tem uma parcela significativa de sua carteira alocada em ações de empresas que estão em crescimento ou com potencial de crescimento e também setores de maior risco. Então você identificou, Sérgio, tenho esse perfil agressivo. Quais tipos de ações que eu tenho que investir? Então são ações de empresas em crescimento, Ações de empresa com alto potencial de crescimento, mas também com maior volatilidade, como por exemplo, as empresas de tecnologia, empresas de biotecnologias ou então setores emergentes. Então seria basicamente isso para esse tipo de investidor. É importante ressaltar que o perfil de investidor ele é mais uma referência, E cada investidor deve adaptar a sua estratégia de acordo com seus objetivos financeiros, também horizonte de investimentos e tolerância ao risco. O vídeo de hoje foi basicamente para falar sobre isso. Comenta aqui embaixo o seu perfil de investidor, caso você já tenha percebido aí somente com a análise desse vídeo. Deixe aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.